Hoje nós vamos falar sobre cultura organizacional, por onde começar e por que tê-la. Esse tema é super recorrente hoje, mas ainda muito mal interpretado e pouco aplicado. Por que não dizer, por várias vezes, negligenciado pelas empresas? Porém, hoje é um tema de profunda necessidade para qualquer empresa, seja empresas de grande porte, médio porte ou pequeno porte. E aí você deve estar se perguntando, mas por que eu devo agora mergulhar nesse tema dentro da minha empresa? Olha, eu gosto sempre de dizer que cultura organizacional, ela permite com que as coisas aconteçam na sua empresa. E se ela permite com que as coisas aconteçam na sua empresa, a estratégia que você desenha para a sua empresa, ela passa pela permissividade da cultura organizacional. E aí você deve estar achando isso estranho, né? Mas eu vou te explicar. Eu poderia trazer várias teorias sobre esse tema, trazer vários escritores teóricos sobre o tema, mas eu gosto de simplificar, que é para que você entenda que cultura organizacional não é um tema para empresas de grande porte, é tema para toda e qualquer empresa, ou seja, ela precisa ser implantada na sua empresa. Cultura organizacional nada mais é do que a maneira ou o jeitão com que as pessoas fazem as coisas dentro da sua organização, ou seja, comportamento. E aí você deve estar agora começando a juntar essas peças. Ah, entendi agora por que a estratégia, para que ela aconteça dentro da minha empresa, ela precisa da permissividade desse tema, da cultura organizacional. Por quê? Esse tema nada mais é do que a maneira como a minha equipe, como as pessoas que estão em volta e que compõem a minha empresa, elas se comportam. Então, muitas das vezes é muito comum eu ver isso, porque hoje mentoro empresas de grande, médio e pequeno porte em todo o Brasil, e é muito comum nós começarmos um trabalho nessas empresas, nós observamos que todas elas têm um bom planejamento estratégico, mas a coisa não está funcionando no dia a dia. E o empresário ele fica sempre nessa dúvida, né? O líder fica sempre nessa dúvida. Mas o que está acontecendo? O planejamento está bem feito, nós nos dedicamos a desenhar um planejamento que é a cara da nossa empresa. Ora, eu gosto de dizer que você esqueceu do ponto principal. São as pessoas que trabalham com você, que executam aquele planejamento. Ou seja, se o comportamento dessas pessoas não estiverem adequados ao modelo de planejamento, a visão estratégica da sua empresa, ela não funciona. E aí você deve estar se perguntando agora assim, mas por onde começar? Por onde que eu começo a desenhar essa tal cultura organizacional? Primeira coisa, você precisa ter uma visão estratégica para o seu negócio. E além de ter uma boa visão estratégica para o seu negócio, precisa haver clareza para todo mundo que trabalha com você. Toda a sua empresa precisa conhecer para onde a sua empresa quer ir. Você precisa ter uma visão estratégica muito bem desenhada, você precisa ter uma missão muito bem desenhada na sua empresa e você precisa ter aquilo que nós chamamos de o alicerce da cultura organizacional, que são os valores que a sua empresa defende. Ou seja, aquilo que você permite ou não permite dentro da sua empresa. E por que esse é o grande alicerce de uma boa cultura organizacional? Porque esse trata exclusivamente do comportamento das pessoas. E é aqui onde nós mais erramos, porque aí você deve estar pensando assim, ah, mas eu tenho uma visão estratégica, eu tenho a missão da minha empresa e tenho até os valores. Perfeito, mas a pergunta é, os valores da sua empresa, eles estão atrelados aos princípios? Essa comunicação dos princípios, ela está clara para o seu colaborador? E aí você deve estar pensando assim, mas o que são esses princípios? Ninguém nunca me falou sobre isso. E eu vou te explicar com um exemplo que é muito comum acontecer e talvez esteja acontecendo na sua empresa. É muito comum eu chegar em empresas e ter lá como um dos valores comportamento de dono. E tá lá, o valor comportamento de dono. E aí você começa a se perguntar assim, poxa, mas por que ninguém se comporta como dono na minha empresa? Porque tá faltando o contexto. Porque um valor, ele não pode deixar margem de interpretação entre as pessoas. Porque comportamento de dono para mim pode ser uma coisa, comportamento de dono para você que está me ouvindo, está assistindo esse vídeo, pode ser outra completamente diferente. Então eu preciso descrever, eu preciso discorrer para as pessoas com muita clareza o que é que eu quero dizer, qual o comportamento que eu quero dentro da minha empresa quando eu falo sobre comportamento de dono. E eu ainda vou continuar nesse exemplo para você ver como essas coisas atrapalham na cabeça dos nossos colaboradores das nossas empresas. Normalmente, quando eu vejo esse valor em alguma empresa, eu saio perguntando para os líderes que a compõem e eu pergunto assim, olha, vem cá, me dá um exemplo de um comportamento de dono
para você. E aí ele vem com, sempre na grande maioria, é o mesmo discurso. Comportamento de dono, para mim, para a empresa, é quando você, por exemplo, você está numa sala como essa e você, ao sair, você desliga a luz, você desliga o ar-condicionado. Isso é comportamento de dono. Eu gosto de dizer que não. E a gente choca às vezes quando eu falo isso. Por que não? Porque isso, na verdade, é educação, isso não é comportamento de dono. Isso aí eu aprendi desde a infância na minha casa, que eu devo apagar a luz quando eu saio do ambiente, que eu devo desligar o ar-condicionado quando eu saio de um ambiente. Então isso não é comportamento de dono. Então você percebe que eu preciso descrever, você precisa desenhar o valor e dizer para o seu colaborador assim, olha, aqui na minha empresa, quando nós estamos falando sobre comportamento de dono, nós estamos falando que o seu comportamento deve ser, e aí você descreve. A partir desse momento, você tem 3 coisas que são os pilares de uma cultura que vão fazer com que seja forte dentro da sua empresa. Visão estratégica clara e objetiva para toda empresa. Missão. Qual é a missão da sua empresa? Qual é o propósito da sua empresa? Nós temos falado muito ultimamente sobre propósito e muita gente ainda tem negligenciado, mas é de super importância para que você tenha uma cultura forte. E o terceiro pilar, que são os valores, ou seja, quais são os comportamentos que você permite e que você não permite dentro da sua empresa, todos eles descritos com cada um dos seus princípios.